E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Hoje vamos fazer mais uma análise de prova discursiva. Dessa vez nós pegaremos uma questão da PGE Santa Catarina agora, 2019, aconteceu acho que dia 24 de março essa prova. É uma questão interessante que trata de prescrição do poder de polícia, mas que trata de uma coisa mais interessante ainda para você que está se preparando para provas discursivas, que é saber separar o momento em que você vai ser imparcial daquele momento em que você será parcial na sua resposta. Perfeito? Nós chegaremos lá. Vamos começar analisando a questão aqui. Perfeito? Olha só, PGE Santa Catarina 2019, banca FEPESE. Vamos ler a questão. A Diretoria de Vigilância Sanitária, órgão da Secretaria de Estado da Saúde, no exercício regular de seu poder de polícia administrativa, emitiu em 13 de maio de 2010 auto de infração contra a empresa Monteiro Lobato Limitada, pelo cometimento de infração à legislação sanitária de regência ocorrida em 11 de março. Informações relevantes aqui. Houve uma infração no dia 11 de março de 2010 e no exercício do poder de polícia, a Vigilância Sanitária sancionou, fazendo através de um auto de infração datado de 13 de maio de 2010. Até agora, só isso. Vamos lá. A empresa apresentou tempestiva defesa administrativa, tá justo, após o que, por deficiências estruturais do órgão, o processo administrativo ficou paralisado sem qualquer ato ou decisão por 3 anos e 4 meses. Informações relevantes aqui, não teve qualquer culpa do administrado, tá? A culpa por essa demora de 3 anos e 4 meses, a questão deixa clara, é toda da administração pública. Se você, na sua resposta aqui, quiser jogar a culpa para o administrado, você vai estar inventando fatos, tá? Muito cuidado com isso, perfeito? Nunca invente fatos na sua resposta. E a questão deixa muito claro que o administrado só apresentou o recurso e não fez mais nada, perfeito? Vindo então a ser julgado em 25 de novembro de 2013, ou seja, realmente passados mais de 3 anos. Com a rejeição da defesa, aplicando-se a sanção pecuniária legalmente prevista e encaminhando-se os autos para inscrição em dívida ativa não tributária. Procedimento perfeito aqui e também não é relevante para a gente essa parte do procedimento aqui, que enviou para a dívida ativa não tributária, enfim, essa parte que para a gente pode passar batida. Perfeito? Vamos lá. A empresa, que não recorreu na esfera administrativa, ajuizou então ação anulatória de ato administrativo, perfeito, em face do Estado de Santa Catarina, sustentando a ocorrência de prescrição administrativa intercorrente, conforme a Lei 9.873. A míngua de legislação estadual sobre o assunto levante, de forma justificada, os possíveis fundamentos da defesa judicial a respeito da prescrição intercorrente alegada, tá? Essa questão aqui, ela até faz um recorte, ela pede o seguinte, olha, ela quer os fundamentos da defesa judicial a respeito da prescrição intercorrente. Então, por mais que você tenha outros fundamentos aqui, eu entendo que eles são absolutamente secundários, tá? O que importa para a gente responder aqui é a questão da prescrição intercorrente, indicando ainda qual o prazo para a constituição definitiva do crédito decorrente da multa. Perfeito. Primeira coisa aqui, você sempre tem que ter um bom vade-mecum para suas provas discursivas, tá? Essa lei 9.873 não é das leis mais famosas do direito administrativo. Alguns vade-mecums mais fracos nem sequer terão esta lei aqui, tá? E é bem interessante você ter acesso a essa lei durante a sua prova. Vamos lá, vamos começar a responder essa questão. E para começar a responder, eu quero chegar no ponto que é o motivo pelo qual, na verdade, eu fiz esse vídeo aqui. Você tem que saber diferenciar quando o advogado público ele está atuando em juízo de quando ele está atuando como parecerista, tá? Quando o advogado público ele atua em juízo, ele é parcial, tá? Você não é custos legis, você não é o magistrado, você defende a posição do Estado. É simples assim, tá? Você é um advogado. O adjetivo público é só um adjetivo. O que importa mesmo aqui é o substantivo. E o substantivo, nesse caso, é advogado. Você é advogado. Perfeito?
Em sendo assim, em sendo um advogado, você defende o seu empregador, você defende o seu cliente, que é o Estado de Santa Catarina. Então, nesse caso aqui, a questão deixa muito claro que quer saber quais são os fundamentos da defesa judicial, ou seja, ele quer a sua atuação como parte no processo, tá? Vamos lá. Se a questão tivesse pedindo para você fazer um parecer em um processo administrativo, a sua mentalidade é um pouco diferente, tá? Porque quando você faz um parecer, você é mais ou menos próximo a um juiz. Você decide aquela situação com relativa, e aí é só relativa, tá? Porque em última análise você sempre vai visar o interesse público e o interesse da administração, mas você tem uma relativa imparcialidade nos seus pareceres. Por exemplo, é muito comum fazer um parecer determinando a anulação de um ato administrativo. Por quê? Porque se o ato administrativo é ilegal, você vai fazer o parecer falando para anulá-lo. Perfeito. Agora, se você está em juízo e o particular está pedindo a anulação do ato, o que se exige de você é que você apresente todos os argumentos possíveis para não se anular aquele ato, tá? Então, se você vai fazer uma questão como essa e os argumentos que vêm à sua mente são argumentos que favorecem o autor e desfavorecem a defesa do Estado, pense bem, tá? Provavelmente você não atingiu a argumentação que o examinador está esperando de você, perfeito? Por que tudo isso? Porque quando você lê a Lei 9.873, você percebe que o prazo da prescrição intercorrente lá é de 3 anos. Olha só, vamos lá, vamos chegar lá. As sanções decorrentes do poder de polícia prescrevem? Qual o prazo? Esse trecho aqui é todo o trecho de uma aula do nosso curso extensivo, tá? Esse assunto foi bem abordado lá no curso extensivo. Esse vídeo aqui é até uma propagandazinha do nosso curso. Perfeito? Quem fez o nosso curso e fez essa prova certamente acertou. Mas olha só, nosso curso extensivo, né? O que tá acontecendo ainda. As sanções decorrentes do poder de polícia prescrevem. Prescrevem. Qual o prazo? Perfeito. Parágrafo 1º aqui, artigo 1º da Lei 9.873. Prescreve em 5 anos a punição punitiva da administração pública federal, direta ou indireta, no exercício do poder de polícia. Então, olha só, prescrição para poder de polícia, 5 anos, como é a regra no direito administrativo. Agora, a prescrição intercorrente aqui é norma especial, tá? E como nós sabemos, a norma especial, ela prevalece sobre a norma geral. Qual é a norma especial aqui? Tá no parágrafo 1º. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos. E aqui chega o problema pra gente. Quando você lê esse parágrafo 1º, você fala, caramba, o autor da ação tem razão. Realmente prescreveu. Por quê? Porque passou 3 anos parado e não dá para falar que passou 3 anos por culpa do autor ou por culpa de qualquer evento externo, não. É por falha estrutural da administração. E falha estrutural da administração não é um argumento para você afastar a prescrição intercorrente. Uma falha estrutural da administração não suspende nem interrompe prazo prescricional. Perfeito? E qual teria que ser o seu argumento aqui? Aí, tá na jurisprudência, no julgamento de 2017, é um agravo regimental em resp aqui do STJ. Olha só, nos termos da jurisprudência do STJ, as disposições contidas na Lei 9.873 não são aplicáveis às sanções administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios. Veja bem, a Lei 9.873, aqui no parágrafo 1º, ela dá a dica para você. Ela fala, olha, aplica para a administração pública federal. E aqui nós estamos falando de administração pública estadual, nós estamos falando do Estado de Santa Catarina. Então, não se aplica a 9.873. E aplicaremos o que no lugar? Olha só. Assim, inexistindo legislação local específica, veja bem, a questão também deixou claro que não tínhamos uma legislação do Estado de Santa Catarina, perfeito? Então é exatamente o caso desse julgado aqui. O examinador, certamente, ele se inspirou nesse julgado. Quem conhecia essa jurisprudência acertou a questão. Quem não conhecia teria que ter uma boa capacidade de argumentação jurídica aqui para chegar nesse resultado, perfeito? Então, incide, no caso, o prazo prescricional previsto no artigo 1º do decreto 20.910 de
32. Se você não conhece esse artigo 1º do decreto 20.910, desculpe a sinceridade, mas o seu direito administrativo ele não está em bom nível, tá? Essa é uma norma bem conhecida no direito administrativo, porque essa é a norma de prescrição geral para o direito administrativo, tá? E se você não tem um bom nível em direito administrativo, provavelmente você não vai conseguir passar em um concurso de procuradoria, tá? As provas são exigentes nessa disciplina, então estude bem direito administrativo. E para ninguém ficar na dúvida, está aqui o artigo 1º do decreto 20.910. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 anos, contados da data do ato ou fato da qual se originaram. Perfeito? Olha só, o STJ aqui, ele até poderia ter feito uma analogia e falado, olha, uma vez que não temos legislação federal, uma legislação estadual tratando especificamente da prescrição intercorrente, vamos aplicar a legislação federal. É isso que o STJ faz com a Lei do Processo Administrativo Federal, tá? Se você já estudou essa Lei do Processo Administrativo Federal, já estudou as jurisprudências relacionadas a ela, você sabe que o STJ entende que, na falta de uma lei estadual ou municipal, aplicaremos para os processos administrativos a Lei Federal, a 9784. Perfeito. Contudo, para esse caso, o STJ entendeu que não, e eu entendo que o STJ foi perfeito aqui na técnica jurídica dele. Por que que ele foi perfeito? Porque ele aplicou a míngua de uma norma especial estadual, ele aplicou a norma geral. É isso mesmo. Se não temos uma norma especial, aplicamos a norma geral. E a norma geral aqui é o artigo 1º, que se aplica aos estados e aos municípios também, além da União, claro, e Distrito Federal, obviamente, e é a norma geral em se tratando de prescrição em face da fazenda pública. Perfeita? Prescrição em direito administrativo, regra geral, artigo 1º, decreto 20.910. Essa era a resposta para a sua questão aqui. Para deixar mais claro ainda, respondendo no finalzinho da questão ali, olha só, dia 11 de março de 2010 nós tivemos a infração administrativa. No dia 13 de maio nós tivemos a aplicação da sanção. O prazo prescricional para a prescrição intercorrente aqui vai começar da aplicação da sanção, tá? Então vai começar aqui em 13 de maio de 2015, que nós teremos essa possibilidade de prescrição. Perfeito? Ainda não saiu o gabarito da questão, mas eu imagino que seja esse o gabarito para essa questão. Se não for, dá pra gente recorrer. Perfeito? É isso. Eu trouxe essa questão aqui basicamente para você ficar muito atento nessa questão da diferença entre a atuação em juízo, em que você será parcial nas suas respostas. Nessa questão aqui, por exemplo, nessa mesma prova, a peça processual, uma peça bem complexa, até bem grande de se escrever, era uma contestação em uma ação anulatória. Veja, você está atuando em juízo. Se está atuando em juízo, nessa peça, que eu não analisei aqui, né, mas está nessa prova, seria uma atuação parcial. Já se você for fazer um parecer, no parecer é muito provável que você reconheça erros da administração. Por quê? Porque num parecer você está tendo uma relativa imparcialidade. Perfeito? Para fechar esse nosso encontro aqui, só uma dica bem rápida. Se você ainda não conhece, dá uma conferida na jurisprudência em teses do STJ. É um material muito bom para você revisar assuntos que você já estudou, tá? Esse julgado básico para responder essa questão tá nessa jurisprudência em tese, salvo engano, é a jurisprudência em tese 82, que é a que trata do poder de polícia, tá? Nesse material, só o que o STJ faz é reunir vários julgados emblemáticos sobre um determinado assunto jurídico. E aí é bom quando você já conhece o assunto jurídico que você vai lá ler as teses sobre ele só para, sabe, dar aquela revisada sobre o assunto. É bem interessante. Se você ainda não conhecia, vale a pena dar uma olhada nessas jurisprudências em teses do STJ. Perfeito? Por esse encontro aí, se gostou, deixa aquele joinha pra gente e vamos juntos.